Então, vamos iniciar as nossas apresentações com o trabalho, né, de Thais, né, sobre a autossuperação evolutiva de traumas. Vamos iniciar aqui, Laís. Você pode começar. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos colegas aqui da sala, ao Domingos. É um prazer estar aqui e muito obrigada pela oportunidade desde já. Então, o meu trabalho é sobre a superação evolutiva de traumas, né? Desta e de outras vidas. Na verdade, essa autopesquisa, vamos passar adiante aqui, né? Ela começou num período assim, onde eu tive muitos problemas de saúde e uma crise existencial muito grande, né? Foi em 2006, já se fazem muitos anos, e na época eu estava muito, assim, me debatendo muito com esses problemas, porque no começo eu achava que os problemas eram fora de mim, né? As razões dos problemas, e depois eu vi que não tinha como eu fugir do fato de que os problemas tinham, né, uma raiz dentro de mim. E eu precisava encarar essa raiz. Então, naquele momento, como eu cheguei no fundo do poço, vamos dizer assim, né, eu tomei um posicionamento bastante firme, bastante sincero, né, de me tratar. Eu falei, não, eu vou descobrir qual é o problema e vou me tratar, né? Então, um posicionamento e ações nessa direção. E a ação primeira que eu tive foi uma inspiração extrafísica de escrever um livro. Na verdade, na época, eu não sabia que seria autobiográfico, eu só tive a inspiração de escrita de um livro. Eu falei, mas o que eu vou escrever? E eu lembro que eu estava tão, assim, disposta a tudo, né, para poder chegar nesse objetivo, que eu simplesmente sentei na tela do computador e eu falei, eu vou escrever sobre o que vier à minha mente. E eu comecei a escrever, falei, e depois eu descubro o que é. Então, o meu livro foi escrito sem eu saber do que se tratava. E cada capítulo, eu descobri o tema do capítulo depois que eu terminava. Foi basicamente assim, a minha experiência. E o livro, na verdade, foi uma desculpa para eu descobrir que os problemas que eu tinha, que estavam me atrapalhando mais, óbvio, né? Mas aí eu descobri outros problemas também, né? Eram os traumas. Alguns traumas que estavam afetando, né, a minha manifestação e a minha, vamos dizer assim, o meu realinhamento à ProEx, né? Eu sempre fui uma voluntária bem ativa, conforme o Domingos colocou, lá desde 93, tem quase 30 anos de voluntariado, igual a Fabiana, né, somos das antigas, e nessa época eu estava, assim, satisfeita com tudo, inclusive, né, com a minha questão de ProEx. Mas, enfim, então, voltando aos traumas, né? Os traumas foram o pano de fundo dessa jornada e da minha pesquisa, e onde o seminário ajudou muito na escrita, né? Desse livro, na verdade, na revisão, em várias fases, né? Eu peguei a primeira fase e a segunda fase agora. E o trauma, ele é um fato da vida, né? Todo mundo está sujeito a traumas. Só que ele não pode e não deve ser, no entanto, uma sentença, né, para o resto da vida. Isso é uma frase do Peter Levine, que é um pesquisador da área, e que eu acho bastante pertinente nesse tema, né? Para a gente poder entender que nada é para sempre e nada tem, tudo tem solução. E o trauma, ele pode ser entendido tanto quanto o resultado do que aconteceu conosco, que foi demais para a nossa consciência, foi acima da nossa capacidade de lidar com aquilo naquele momento, quanto ele também pode ser entendido como evento causador. Tá? Aqui eu estou sendo bem didática, eu não estou entrando em teoria, especificação, porque o que importa para a gente saber é isso, né? Aquilo que me marcou, para mim, é um trauma, porque tem realmente, né? Teve um abalo muito grande, teve um antes e um depois. Então, isso é trauma, né? E também pode ter sido o evento, por exemplo, eu passei por um sequestro, eu passei por violência doméstica, eu passei por um relacionamento abusivo. Então, a situação em si também pode ser considerada um evento traumático, né? Então, ele pode ser fruto da minha experiência, mas eu também posso ter visto alguém próximo a mim, né? Um familiar, um amigo, alguém que eu me importo, ou até mesmo alguém indireto. Eu posso observar um sequestro e ficar traumatizada, né? Eu posso observar alguém sendo agredido e ficar traumatizado.
tá? Então, ele não é só, o trauma não é só fruto da autoexperiência, por isso que eu quis trazer isso. E existe um conceito, que é o transgeracional, que eu acho interessante para nós da Conscienciologia, que é só para a gente trazer que o trauma, ele pode ser trazido ao longo das gerações. Então, por exemplo, as pessoas que viveram, por exemplo, a questão lá do Holocausto, né? Lá atrás, né? Então, eu posso não ter sido a pessoa que esteve lá atrás, mas posso viver com familiares e ter, digamos assim, o resquício disso, né, na minha vivência com esses familiares, em função deles terem passado pelo evento, né? Pode também ser, por exemplo, a questão de discriminação racial, problemas de guerra civil, né? Então, tudo isso. Agora, do olhar da Conscienciologia, nós podemos ter sido também pivô disso na época. A gente pode ter sido a Conscien, né? Que na época viveu naquele contexto e traz na paragenética essa bagagem, né? Então, ele pode ser gerado, né, tanto por consciências, né, sejam humanas ou animais, né, por intenção ou por instinto, ignorância ou mesmo acidente, né, então, às vezes, não é intencional, né, a pessoa, vamos supor, vai reagir a algum assalto e mata o outro. Ela fica traumatizada, ela não quis matar, mas aconteceu, né, ela reagiu por um acidente. Ou, por exemplo, uma família que trata os filhos com muita violência, porque sempre aprendeu assim, né? Às vezes ela não tem intenção de machucar, mas aprendeu que o jeito de educar é pela violência. E tem os traumas por eventos na natureza, né? Então, tsunami, um tufão, vento, né? Enfim, uma eclosão de um vulcão. Então, tudo isso também pode mudar a vida de pessoas para sempre. E esse trauma, ele pode acontecer num período onde a gente tem mais vulnerabilidade, por isso que ele é chamado precoce, né? Quer dizer, quando a gente está lá na infância, não tem muita lucidez, está mais restringido, né, no nosso corpo físico, e aí a gente não entende bem as coisas que acontecem conosco, né? Não tem, vamos dizer assim, recursos cognitivos, né, e às vezes até mesmo apoiadores, né? Ele também pode ser único ou repetido, então pode ter acontecido uma única vez. Por exemplo, eu tenho um gatinho que ele se perdeu nas escadas, né? E ele era um gatinho super corajoso, sempre foi experimentador, explorador de ambientes. E depois que ele se perdeu, dessa vez, foi uma única vez, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou inseguro, um gato inseguro. Então, abre a porta, fica com medo, faz barulho, fica com medo, entra uma pessoa estranha, fica com medo, tudo ameaçador para ele, tá? Agora, tem aqueles traumas que são não só repetidos, né, mas também eles consideram complexos, que é o caso, por exemplo, vamos supor, uma criança que nasceu num contexto de rejeição por algum motivo, a mãe estava, sei lá, desempregada, né, o namorado deu contra a gravidez, enfim, então estava numa situação difícil, viveu uma gravidez estressante, isso passa para a criança. E além disso, a criança, vamos dizer assim, né, não tem todos os devidos cuidados que deveria ter. Além disso, se envolve em relacionamentos que não dão certo. Então, assim, isso é o trauma complexo. Ela vai se enredando com várias situações que vão machucando ela psicologicamente e emocionalmente. E isso vai ter efeitos, óbvio, de curto, médio e longo prazo, né? Se a pessoa não identificar e tratar, né? E tem os traumas de retrovidas. Eu posso ter sido rejeitada nessa vida, né, como eu falei lá, não por uma questão, às vezes, intencional da mãe, mas posso ter tido rejeições e abandonos em outras vidas, né? A gente é fruto, né, nós, consciências multimilenares, né, enfim, temos muitas vidas e temos muitas histórias para contar, né, e vivemos muitas histórias em vários contextos, né? E aí, por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque algumas pessoas traumatizam e outras não, né? Então, é natural a gente sofrer reveses da vida, passar por dificuldades e situações difíceis, porém, em alguns casos, essas situações, né, por serem além da nossa capacidade de lidar, elas vão se fixar e representar uma fissura. Então, eu sempre brinco que é assim, igual um buraco no asfalto, né? Até que você passe por ele, você não tinha percebido que tinha, né? Às vezes você não consegue visualizar na pista, né? Ele não é um buraco grande, às vezes é uma fissura, mas aquela fissura é o suficiente para romper o teu pneu, para dar um problema mecânico no carro, enfim, para dar um impacto
né, no seu veículo, né? E a mesma coisa com o trauma. Certas fissuras, você fala assim, não, eu sou uma pessoa, sou intermissivista, sou maduro, mexo com as energias, mexo com o mental soma, produzo GESCONs, mas a gente tem alguma fissura que naquela fissura, quando entra alguma coisa, né, alguém, por exemplo, né, me rejeitou, alguém me dá o contra com alguma coisa, aquilo me desmorona. Então, essa é a minha fissura que pode ter relação com traumas, né? E o trauma também, quando ele é provocado por consciências, ele pode gerar karma, né? O karma, que nada mais é? A lei da ação e reação, né? A pessoa fica enredada com a outra, ela fica, de alguma forma, ela tem uma corresponsabilidade, né, pelo que aconteceu com a outra, né? Então, se eu machuquei, por exemplo, se eu fui violenta com os meus filhos, ou se eu, de alguma forma, por exemplo, traí um determinado grupo e depois esse grupo vem e me trai, e eu, né, fico abalada com aquilo, eu estou enredada com aquele grupo, né? A gente que foi, por exemplo, ou da religião ou da política, né, se meteu em ações anticosmoéticas conjuntas, e às vezes essas ações trouxeram repercussões não só de doença, quanto às vezes de dessoma, nossa, ou de outros, né? E isso é uma interprisão, né? E aí, mesmo a gente não lembrando, isso, né, interfere aí na nossa manifestação e nas nossas dívidas, né, nos nossos compromissos evolutivos com essas consciências. Pode Thaís, falar. tem uma pergunta do Paulo, né? Sim. Essa aí. O que pode ser feito para minimizar os impactos de um trauma quando acabamos de passar por uma situação traumática? Você sabe que esse Peter Levine, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Ele observou os animais, né? Os animais, você veja, o animal tem que matar um ao outro para comer, né? Então vamos colocar aí, é uma situação bastante agressiva e extrema, né? Então quem está passando pelo lado da vítima é até certo ponto um trauma, né? Quer dizer, aquilo gera um abalo emocional muito grande. Mas por que os bichos não ficam traumatizados nesse nível que a gente fica, né? Eles têm mais facilidade para voltar ao estado normal. Porque ele comentou que os bichos, eles conseguem completar o trauma, ele chama assim dizer, né? Então, por exemplo, um animal que está sendo, o predador está em cima da presa e ele consegue se fingir de morto e o predador, vamos dizer, deixa ele por ali e ele consegue se recuperar e ir para o bando dele e viver. O que é o completar o trauma? Ele sai do módulo congelamento, ele sai do módulo receber o estímulo, o impacto, e ele se mexe. Então, é muito interessante. Eu vou fazer essa analogia para a gente trazer para o consciencial. Quando a gente retém o trauma e não mexe com ele mais, ele vai ficar paradinho ali e incomodando e vai dar dor e vai, né, dar problema. Mas se a gente faz alguma coisa com ele, então, por exemplo, se a gente não gostou do que o outro fez, vai lá e fala. Se a gente reflete que aquela ação teve a ver com alguma coisa que a gente provocou e a gente reformula essa ação. Enfim, né? Se a gente faz uma microfisioterapia, porque às vezes o corpo reteve aquelas emoções e a gente não consegue extravasar de um modo convencional, então precisa de uma técnica diferente, a gente consegue completar. Então, um modo de minimizar seria a gente movimentar esse trauma, fazer algo com ele que dê uma finalização, que dê uma compreensão para o que aconteceu. E aí sim a gente consegue se libertar dele. E cada um vai seguir um método diferente, e cada trauma requer técnicas diferentes para isso. Se ficou claro, ok. Se não ficou, ele volta a falar, tá bem? Thaís, eu tenho uma pergunta também. Rui, pode falar. Você trouxe a questão do trauma no sentido de que ele gera fissura consciencial, né? Mas antes, na sua fala, você tinha falado por que umas pessoas traumatizam e outras não, né? E aí, do mesmo jeito que um evento gera um trauma, que gera uma fissura consciencial, por que será que algumas pessoas não traumatizam? Será que elas já foram... já estão mais resolvidas contra as fissuras de outras vidas? Me veio essa ideia. Ah, que bacana. Isso é a resiliência, né, que a gente pode falar, mas também tem a ver com a estrutura consciencial.
Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto muito dos exemplos físicos, porque acho que eles remetem aos conscienciais. Se você, e até a Fabiana da arquitetura me ajuda, tá, Fabiana? Você vai fazer uma casa e a estrutura dela não é bem projetada, ela vai apresentar fissuras com o tempo, não vai, Fabiana? Às vezes rachaduras, vai ter infiltração, às vezes até desmorona. A gente vê, né, muitas notícias de locais que desmoronam porque foram mal projetados. Então, se eu tenho uma estrutura consciencial fraca naquela área, pode ser um estímulo boboca, tá certo? Alguém foi lá e me xingou, né? Ponto. Mas como que um xingamento provoca um estrago daquele? Estou dando exemplo bobo, mas assim, às vezes a pessoa foi lá e tentou um emprego e não conseguiu. Várias pessoas não conseguem, né? Então, isso não é motivo para ela ir se matar debaixo da ponte, mas um vai lá e se mata debaixo da ponte. Porque aquilo, para ela, a estrutura consciencial dela já é fraca. Então, aquele pequeno estímulo que deu contra foi suficiente para derrubar aquela estrutura, entendeu? Então, aí, tem a ver com estrutura. Mas essa estrutura consciencial, ela com mais ou menos fissura, no caso, né? Isso, porque todos temos. Só que, às vezes, vamos dizer, na área, vamos supor, a minha área é rejeição, a tua área é, sei lá, frustração, entendeu? Ou a tua área é a questão de relacionamento, entendeu? Então, cada um vai ter uma área de vulnerabilidade. Enquanto a vida, vamos dizer assim, não tem acontecimentos mais, né, significativos naquela área, a pessoa vai vivendo como se estivesse tudo bem, então parece que ela está bem. Mas, de repente, né, é que nem a estrada, você está andando, está tudo ok o asfalto, de repente você encontra um buraco, de repente você vê numa situação onde a sua vulnerabilidade vem à tona. Mas aí a gente pode pensar que, por exemplo, o trauma fixa, sinolossoma, né? Sim. E essa fixação, ela não se dá tanto pelo evento traumático, mas sim já por aquelas fissuras que a gente carrega, né? Isso, você falou uma coisa muito boa, Rui, porque assim, eu só trouxe isso porque eu tive uma revisora do livro que ela é da academia, então ela falou, você tem que falar isso, senão o povo vai encher teu saco, né? Então tá. Mas na minha opinião, assim, então tem uma vertente, né, da teoria que coloca a força no evento. Se o evento tiver essas características, vai ser trauma. E eu coloco força na consciência no meu livro. Eu mostro assim, não importa as né? É óbvio que não é que não importa. Eles estudaram, a maior parte dos traumas acontece em eventos que têm essas características, ok. Mas o que importa mesmo é que naquela estrutura bateu, deu o efeito, entendeu? Ótimo. Então é isso mesmo que você falou. E a gente vai tornando a nossa estrutura mais forte com as experiências e com a reflexão sobre essas experiências. Então, não basta ter muita experiência. Às vezes a gente é um elder, né? Uma consciência muito antiga. Eu me considerava super madura, né? Até eu ter as experiências que eu tive e ver que eu tinha fissuras e tinha áreas de vulnerabilidade. Né? Então, qualquer um, né, pode estar sujeito a isso. E quanto mais a gente tiver esse olhar, esse abertismo, mais a gente vai encontrar essas fissuras e vai poder nos preparar melhor para esses eventos, né? Porque a gente vai estar cada vez mais sujeito a isso, em meio a reordex, em meio às mudanças que a gente está tendo, mesmo físicas e conscienciais da nossa sociedade. Ok? Muito bom, obrigada. Imagina. Então, no fundo, ele é um convite, né? O trauma ao aprendizado, à reeducação e ao perdão, né? Porque principalmente quando ele envolve consciências, né? Porque quando é evento natural, você não vai perdoar, você vai compreender e ter que, né, dar conta daquilo, porque é aquilo mesmo. Mas quando envolve outras consciências, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que se traumatizaram e elas fixaram uma opinião sobre o evento, né? Ah, não, eu me traumatizei porque fulano fez tal coisa comigo. Só que ela coloca aquilo como uma verdade irredutível. E não necessariamente o fulano fez aquilo com ela. Primeiro lugar. Às vezes ele nem fez, ela interpretou que fez. Segundo, às vezes ele fez, mas não fez com intenção de fazer. Né? Teve alguma circunstância, alguma injunção que fez ele agir daquela forma e deu a repercussão para a pessoa. Então, assim, e outra, às vezes a gente foi o algoz daquele fulano numa outra vida, e o fulano só aproveitou uma determinada situação para dar o revés. Não estou dizendo que está certo, né? Ah, toma lá, dá cá, então está tudo bem.
Não, não é que está tudo bem, mas é para a gente entender que, às vezes, né, alguns desafetos nossos vão aparecer no nosso caminho, e como são desafetos, né, a situação fica um pouco, o caldo entorna mais, né, entre as consciências, né, que têm esses desafetos. Por isso que eu coloquei a questão aqui dos atenuantes e dos agravantes, né, e da visão de conjunto. Porque sem visão de conjunto, olha, fica muito difícil avaliar, né, vamos dizer assim, todas as circunstâncias daquele trauma, né? Por que ele aconteceu? Por que eu me deparei, por exemplo, supor, a pessoa foi lá e foi assaltada, sequestrada, teve quase uma dessoma. Por que eu estava naquele lugar, naquela hora, né, e me deparei com aquele agressor? Por que eu nasci numa família que tem violência? Por que eu nasci num país que tem guerra civil todo dia, né? Vamos dizer, toda hora. Por que eu, né, caí nessa circunstância, né? Então, de alguma forma, a gente tem algum nível de afinidade, né, com aquela situação, com aquelas pessoas, e ou mesmo de vulnerabilidade. Às vezes não é a afinidade, mas às vezes a nossa vulnerabilidade é que nos levou mesmo para ter aquelas reações. E a gente entendendo esse contexto como um todo, aí há como você trabalhar, né? Porque aí você vai tanto entender, por exemplo, os atenuantes né, de quem provocou, vamos dizer, o seu trauma, entre aspas, se é que realmente alguém provocou, quanto também os seus atenuantes. E a mesma coisa, os agravantes de quem provocou, quanto os seus próprios agravantes. E isso faz, eu brinco com todo mundo, uma das maiores pílulas e remédios que eu diria que são universais e evolutivos é a intercompreensão. E é uma das pílulas mais difíceis da gente tomar, porque a gente toma em doses, né? A gente vai tendo compreensão em doses, por camadas, né? Parece que você vai compreendendo um tanto, daqui a pouco você compreende mais um tanto, daqui a pouco você compreende mais outro tanto, e aí a gente vira serenão, né? Eu acho que a evolução é mais ou menos nesse crescendo, né? De intercompreensão, de camadas e de autorresponsabilização também, né? Porque essa questão da traumatização, voltando ao que o Rui falou, por que alguns se traumatizam e outros não, tem algumas pessoas que têm mais tendência, tá? Isso também foi estudado em termos de personalidade, a vitimização, né? Então, assim, um exemplo clássico é da criança que se machuca, né? Tem aquela criança que se machucou um detequinho, não fez nada. E a criança cai a chorar, faz uma cena, dramatiza, parece que vai morrer por causa de um machucadinho. E tem aquele outro que, até o contrário, né? Ele machuca, quase quebra a perna, quase isso, e tá andando, tá jogando de futebol e tá tudo bem, né? Para ele, aquilo ali não foi nada, né? Então, essa coisa da forma da gente ser, ela interfere muito na forma da gente reagir, né? E por isso a traumatização é maior para uns do que para outros. Então, vamos em frente, né? E por isso que ela é mais, né? Há traumas mais fáceis também de lidar e outros mais difíceis, tanto pelo ponto de vista intraconsciencial, quanto pelo ponto de vista interconsciencial. Que vamos supor que você esteve, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho a hipótese que para mim é válida, né? De eu ter participado do grupo dos Templários. E eu fui de grupos religiosos também, né? Ao longo da vida. Então, eu tenho o meu pé no belicismo e na religião, né? E o que acontece? Quantas coisas eu já não devo ter feito com esses grupos, né? Quantas consciências eu tanto levei a dessomar, quanto eu inculquei, né? Quanto eu coloquei dogmas e verdades que na época eu achava que eram corretas, né? Mas a gente sabe que não é, né? Não é bem assim. A evolução é pela autocognicionologia, é pela autocriticidade, é pela autoexperimentação. Então, a gente não deve nunca aceitar o que vem de fora pronto, né? Sem ter esse crivo, né? Porque senão a gente não aceitar e não deve impor também, né? Senão a gente vai estar criando, né, essas interprisões. E aí, nesses casos... Ah, sim, pode falar. Tem uma pergunta de Paulo, né? E também gostaria de alertar sobre o tempo, né? Para a gente controlar bem. Ah, sim, eu estou olhando aqui. É possível trabalhar proativamente nossas emoções para estarmos melhor preparados frente às possíveis situações traumáticas? Se sim, como? É possível. Eu diria o seguinte,
mesmo quem não passou por trauma, se a pessoa puder descobrir essas, hoje, né, se investir numa autopesquisa mais ampla e descobrir as suas vulnerabilidades, ela já está fazendo, é igual revisão de carro antes de viajar, não é assim? Antes de ter o problema, você vai verificar onde que pode haver um problema. Então, a mesma coisa, a pessoa ela vai fazer uma autopesquisa profilática e autocura, porque, obviamente, nessa autopesquisa ela vai descobrir coisas, né? E aí, é importante um ingrediente nessa autopesquisa. Assim, se a gente vai na autopesquisa já com uma tese e com a, vamos dizer assim, né, a hipótese da causa do problema muito fechada, vai ser difícil a gente descobrir alguma coisa. A gente só vai reafirmar aquilo que a gente já pensava. Então, como meu público é o público da cabecinha mais, né, rígida, mais fechada, eu sempre falo assim, para qualquer coisa, para tudo na vida, mas principalmente para isso, né, para essa autopesquisa mais ampla, precisa abertismo. Tá? Então, eu vou até complementar a resposta falando aqui, né, desse slide, que é, primeira coisa é a pessoa desconfiar das próprias verdades, das próprias premissas, das próprias interpretações. Será que foi assim mesmo? Será que o fulano me feriu? Será que eu não fiz nada para que ele agisse dessa forma? Será que eu nasci nessa família por nada? Né? Será que eu nasci nesse contexto por nada? Será que não existem causas maiores do que eu não estou enxergando? Né? E à medida que a pessoa se permite ver e entender como a evolução funciona, né? Às vezes não foi eu que provoquei alguma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa fez alguma coisa para mim no passado, mas às vezes o meu contexto kármico faz com que eu me acople com aquele tipo de situação, ou faz com que eu caia naquela mesmo mata-burro, porque eu ainda não trabalhei ele dentro de mim, né? Então, é importante a gente aceitar e buscar ajuda nesse momento, não só fazer o trabalho sozinho, porque às vezes a gente pode estar contaminado, né, com essas visões. Tratar o holossoma como um todo, a gente está acostumado a trabalhar muito com o mental soma, mas a gente precisa trabalhar o soma. Hoje existem pesquisas em neurociência mostrando os impactos que os traumas têm no corpo, e se a gente mexe com o corpo, a gente pode liberar isso mais fácil, às vezes, do que mexer apenas com a mente. E ter paciência e persistência, porque conforme eu falei, de acordo, né, com o histórico da consciência, alguns traumas vão ter enrendamentos kármicos maiores e isso vai exigir, às vezes, não só uma vida, né, mas várias para a pessoa poder resolver. Né? Então, em suma, aí, no nosso horário, né, eu posso dizer para todos que vale a pena investir nessa autocura, nessa autopesquisa, e dentro do possível e da intenção de cada um, né, transformar em interassistência. No meu caso, eu transformei no livro e pretendo cada vez mais, né, produzir algo a respeito, né? Pois a gente veio à vida para ser feliz, então ninguém merece e precisa ficar em sofrimento, tá? E ao mesmo tempo, a gente também está aqui para ajudar uns aos outros, ou seja, aquilo que foi difícil para mim, que eu consegui de alguma forma superar, eu posso estar ajudando outros que também estão passando pela mesma situação.